Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, feliz ano novo para você. Ainda não tínhamos nos falado em 23. Boa tarde para Cássia também, para os ouvintes. Boa tarde, Vera. Muito obrigado, Vera. Um bom ano para você, para sua turma, para todo mundo. E bom ano para Fernando Haddad também, né? Porque se tem um cara que tem serviço, é ele, né? Só para a gente iniciar aqui, o dólar continua em alta. O dólar entrou em 5,29 no dia 1º de janeiro, já está em 5,41 e a bolsa continua caindo. Isso é reflexo de declarações e atos do Lula, né, do governo Lula, como, enfim, o discurso do presidente, que não aponta, né, para uma responsabilidade fiscal, controle de contas públicas, e depois aquela desoneração dos combustíveis que o Fernando Haddad havia colocado restrições e tal. Vera, mercado assim não é só mercado, né? É mais gente, é economia, e a preocupação, assim, digamos, espalhada é o tal do controle das contas públicas, Vera. É uma preocupação justificada, a gente consegue entender a razão dela, porque a gente está num descontrole de contas públicas e aí é preciso dar a César o que é de César, um descontrole das contas públicas que vem da dupla Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, que foi herdado pela dupla Lula e Fernando Haddad, mas a desconfiança vem desse fato concreto e do legado do PT, da história que o PT construiu, principalmente no governo Dilma, de desapreço por esses controles e de prática de uma política heterodoxa, com pedaladas, com a tal da nova matriz econômica, que nos levou a um período de recessão prolongada e grave. Então, a combinação das duas coisas é de fato explosiva. Mas, a meu ver, está havendo uma histeria excessiva do mercado com essas reações, o que até aqui são falas, no mais das vezes. A gente tem 2 dias do novo governo e de medida da equipe econômica, o que a gente tem é a tentativa de revogar maldades fiscais deixadas de última hora pelo Bolsonaro. Bondades para poucos setores, mas maldades para as contas públicas, porque no apagar das luzes ele concedeu aí subvenções, isenções de impostos para setores da economia que não precisam e que não vai gerar nada para o conjunto da sociedade. E o Haddad se opôs a isso. Então, me chama um pouco a atenção o descompasso entre uma reação exacerbada a um governo que tem 2 dias e uma condescendência que existiu com as vezes em que o Paulo Guedes também foi vencido em questões fiscais. Ele queria maior controle e foi vencido em todas as batalhas. Depois da reforma da Previdência, ele perdeu. Ele não fez a administrativa, ele não fez a tributária, ele perdeu na PEC Kamikaze, ele perdeu em todas as ocasiões em que o Bolsonaro pôde usar o Tesouro e os cofres públicos para praticar política, inclusive em intervenções da Petrobras, que é uma das acusações que existem sobre o novo governo. Então, eu acho que está havendo algo desbalanceado, Sardenberg, que, a meu ver, tem componente ideológico. O mercado majoritariamente se posicionou pró-Bolsonaro nas eleições. O Lula disse na campanha algumas das coisas que ele mudaria. Ele disse que ele mudaria o teto de gastos. Então, isso já deveria estar precificado por esse mesmo mercado, se soubesse ler politicamente e se não estivesse disposto a tensionar demais um governo que está na estreia. Diga. Mas acontece que no caso do Bolsonaro enfim, o governo ia acabar, né? E o caso do Lula é uma perspectiva de longo prazo. E não é só mercado, Vera. Se você for em qualquer pessoa que for aplicar dinheiro hoje, se você vai em qualquer banco, qualquer fundo de investimento, qualquer firma de investimento, você pede um conselho para aplicar dinheiro, vão lhe dizer 2 coisas. Aplica dinheiro em títulos vinculados à inflação
e títulos vinculados à taxa de juros. Quer dizer, isso tá universalizado, quer dizer, uma sensação que a inflação está alta e que os juros, que a inflação vai demorar para cair e que os juros permanecerão muito elevados por causa da chamada incerteza fiscal. Então, está espalhado isso. Quer dizer, não é o mercado, entende? É gerente de banco, o investidor, quando ele vai investir, ele fala, eu quero... E os títulos, quando você vai olhar os títulos do Tesouro Direto, os que mais estão vendendo é o IPCA+, aquele que paga IPCA mais inflação, e Selic, né? Sim. E está todo mundo sabendo não, a expectativa geral é de que, do jeito que está, nós teremos um governo de juro muito alto e de inflação mais alta. Como a gente teve nos últimos, pelo menos 3 anos do Bolsonaro, né? Exatamente. E uma inflação muito alta que foi controlada no final artificialmente por meio de medidas eleitoreiras e que estão deixando aí um déficit que não é produzido pelo governo Lula. E que levou a taxa de juros futura a mais de 14%. E que a mesma política que está sendo praticada nesse início estaria sendo praticada se o Bolsonaro tivesse vencido a eleição, porque ele disse que manteria o Auxílio Brasil em R$600. Ele já havia feito uma intervenção na Petrobras e ele aprovou esse subsídio para os combustíveis, que o Haddad, aliás, tentou romper e foi vencido. E isso, de fato, é uma sinalização ruim, você impor uma derrota ao seu ministro da Fazenda antes mesmo da largada do governo. É isso que eu estou achando que está faltando, um balanceamento das responsabilidades e a compreensão de que o governo que está entrando... talvez não incorra nos mesmos erros da Dilma. Então, eu acho que o Haddad está tentando dar, por meio das declarações dele, demonstrações de que ele entende que ele não pode repetir o que a Dilma fez na expectativa de que o que deu errado antes dê certo agora. Então, ele tem dito que vai apresentar a nova âncora fiscal ainda nesse ano. O Congresso conteve a gastança ao deixar por apenas um ano a excepcionalidade para se pagar o Bolsa Família. Isso eu achei uma medida acertada. Então, eu acho que a gente tem de ver um pouco mais a evolução do que essa equipe econômica vai fazer para saber se tanta preocupação se justifica. É claro que o PT poderia ter dado muito mais demonstrações de apreço a uma lógica mais de mercado e a uma lógica mais ortodoxa no trato das contas públicas, mas também é verdade que o Lula disse que a prioridade dele seria atacar a desigualdade e a miséria, e se sabia que podia esperar uma matriz mais pró-investimento público. Então, eu acho que está faltando pôr um pouco a bola no chão e esperar ela rolar um pouco mais. Agora, quando você olha na composição do governo, da área econômica, mesmo dos assessores do Haddad, é gente que apoiou a política da Dilma, né? Muitas pessoas, como o próprio secretário de Política Econômica, pessoas que apoiaram a política da Dilma, inclusive pessoas que participaram. Agora, mas você também tem o Bernard Api, que é o autor da reforma tributária, que todo mundo elogia. Que era o que eu ia dizer. Tem o Geraldo Alckmin ali no outro ministério e tem a Simone Tebet no planejamento. Então tem pequenos e esparsos contrapontos que podem ajudar a compor uma melhor. É que eu ia dizer que o Haddad, o que ele poderia fazer para, digamos assim, dar um sinal muito claro, seria empenho total na reforma tributária. Se ele fizer isso, ele ganha muitos e muitos pontos, merecidamente, porque a reforma tributária é um dos maiores problemas da economia brasileira, sem dúvida nenhuma, né? Mas que não depende só do Ministério da Fazenda, depende do empresariado abrir mão de muitos privilégios, setores importantes do empresariado, depende do Congresso e depende dos governadores. Então é um nó de difícil de solução, mas eu concordo com você, e ele disse que vai se empenhar nesse sentido. A ver, eu sou cético, vou falar a verdade para você. Não, eu também. Eu tendo a ser cética, mas é que eu vejo essa reação como algo descabido e desarrazoado. Porque eu também não vejo como reação, né? Que o pessoal, o que eles fazem? O pessoal compra juros. Entende? Tem um artigo que saiu do Luiz Eduardo de Assis, que eu citei hoje, que o governo vai gastar esse ano 150 bilhões de reais com o Bolsa Família.
E com os investidores em taxa de juros, o governo vai gastar 250 bilhões. Quer dizer, o pessoal que está comprando títulos do governo vai gastar 250 bilhões. Quer dizer, então, os ricos não estão... Eles não ficam bravos, eles compram juros, pronto. Sim. Compram papel de juros. Então, e isso é um baita de um problema. Isso é um baita de um problema, porque encarece a dívida, encarece o custo tributário da dívida e tal. Então, esse é um grande problema. E isso resolve com inflação baixa e ajuste fiscal, né? Então, vamos ver se cai essa ficha para o Ministério da Fazenda e essa compreensão de que o mercado não é um ser ali com uma vontade própria, mas ele tem essas reações. Porém, eu acho que cabe aos analistas também, econômicos, darem a esse mercado um pouco de visão de mais longo prazo e de entender que não dá para reagir a cada soluço ou a cada pigarro do Lula, porque senão a coisa vai realmente degringolar. E aí não terá sido por ação desse governo que tem 2 dias. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã nada, mas a partir de amanhã eu tô de Até amanhã, férias. Aí vírgula. é férias mesmo. Mas ela não estava de férias há pouquinho Ela tempo? dividiu as férias. Dividir as férias. Dividiu as férias em 9 25 e dias 25? antes. Não. Mais 10 dias agora. São 20 dias, ainda vou ficar com 10 para usar mais para frente. aí. Eu tô fazendo a minha poupança aqui, Sardenberg. Tô fazendo o meu ajuste fiscal. Você não se mete no meu contingenciamento, não. Ajuste fiscal gastando dinheiro. Vai. Vera, aproveita suas férias e a gente te espera aqui. Volta logo. Tá bom, meus Tchau, queridos. até mais. Ótimo início de governo para vocês. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.